com ela. E ao compartilhar sua fé comigo dia após dia, ela me deixou desconfortável. Mas um dia ela me deixou muito desconfortável, e ela se virou para mim e disse: Doutor, eu lhe contei sobre minha fé, e você é alguém que se preocupa comigo. Mas em que você acredita, doutor? Em que você acredita? Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta aberta e honestamente. E percebi que estava faltando uma resposta. Gaguejei e disse: Acho que ele realmente não sabe. E a surpresa em seus olhos me interrompeu, e percebi que havia realmente ignorado a pergunta mais importante que qualquer um de nós poderia se fazer. Francis Collins é um médico e cientista americano que descobriu o genoma humano e é autor de livros muito importantes. Um deles, Como Deus Fala. Na continuação, apresenta o seu testemunho, um homem de ciência que conheceu a Deus. Até o final, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, me dar um gostinho, pois quando fizer o YouTube, irá recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, vamos continuar. Essa paciente, depois de compartilhar sua fé comigo dia após dia, me deixou desconfortável. Mas um dia, depois de compartilhar sua fé comigo, ela me deixou muito desconfortável. Ela me disse: Doutor, eu lhe falei da minha fé. E você é alguém que se preocupa comigo. No que você acredita, doutor? Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta aberta e honestamente. Então, mais do que nunca, acho que o mundo precisa ouvir que a síntese entre ciência e fé é possível, e não apenas forçá-la e dizer que está tudo bem, mas é uma delícia e uma oportunidade de adoração. Mas eu não acreditei nisso antes, e não posso acreditar que estou aqui na sua frente esta tarde, na cidade de Baltimore, falando sobre mim mesmo como um estudante de pós-graduação de 21 ou 22 anos, naquela época estudando mecânica quântica, em Yale, e onde tomei uma posição chamada naturalismo metafísico, basicamente uma atitude reducionista, onde não há nada que realmente importe, exceto o que é medido através da ciência. O mundo natural é tudo o que existe, e todas estas coisas sobre a fé são meras superstições dos nossos antepassados, e o melhor seria esquecê-los e seguir em frente. E como não fui criado num lar de fé, essas coisas não eram importantes para mim, dados os fundamentos que eu tinha, e portanto, naquela época, presumi que Deus não existia. Eu era ateu, uma posição que não tinha pensado, mas essa era a minha posição, e não era diferente da de muitos naquela época, e hoje nas universidades ou nas salas de pós-graduação. Mas depois tive uma reviravolta nos estudos e, portanto, mais além de adorar equações de segunda ordem, tinha uma vocação para a área médica que envolve o relacionamento com os outros e, apesar de nunca ter tido muita inclinação nesse sentido, decidi mudar drasticamente minha perspectiva e me inscrever na faculdade de medicina. E com uma estranha decisão na Universidade da Carolina de me admitir nesta história bastante inexpressiva, fui aprender sobre a ciência do corpo humano e adorei, e imediatamente adorei a genética porque tinha aquela parte digital racional de mim que eu havia aprendido em química e física, mas agora era aplicado à vida e ao corpo humano. Mas mantive o meu ateísmo e houve estudantes cristãos de medicina que me convidaram para almoçar com eles, mas evitei-os, porque sabia que não iria gostar. Ele considerou todos eles estranhos. Eles eram ótimas pessoas, mas estranhos. Mas depois, as experiências começaram a mudar. Deixou de ser um exercício intelectual pensar na vida e na morte, porque, como estudante de medicina do terceiro ano, somos enviados para interagir com pacientes, pessoas com doenças terríveis, muitas das quais também não tinha respostas, ou eram muito incompletas. E isso começou a me preocupar porque vi nos olhos dele qual poderia ser a minha situação um dia, e se fosse eu deitada na cama com uma doença terminal, como eu lidaria com isso? Isto
Mas vi que esses pacientes encaravam isso com tranquilidade, falando da sua fé, e me perguntei: por que eles não se irritam com o seu Deus? Vejam o que ele fez com eles. Porém, eles tinham paz, sentiam-se em paz com Deus, abençoados, e estavam preparados para o que se seguiria. E isso me chocou. Mas houve um momento especial em que tive uma paciente que me lembrava minha avó, e ela tinha uma doença cardíaca avançada, e isso causava uma dor intensa no peito e os remédios não funcionavam. E nesses momentos, ela orou com uma paixão que eu nunca tinha visto antes. E ela parecia estar em paz, e que Deus estava com ela. E ao compartilhar sua fé comigo dia após dia, ela me deixou desconfortável. Mas um dia ela me deixou muito desconfortável, e ela se virou para mim e disse: Doutor, eu lhe contei sobre minha fé, e você é alguém que se preocupa comigo. Mas em que você acredita, doutor? Em que você acredita? Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta aberta e honestamente. E percebi que estava faltando uma resposta. Gaguejei e disse: Acho que ele realmente não sabe. E a surpresa em seus olhos me interrompeu, e percebi que havia realmente ignorado a pergunta mais importante que qualquer um de nós poderia se fazer: Deus existe? Ele vai se importar comigo? E aos meus 26 anos na época, eu tinha deixado isso de lado, focado em outros problemas, e eu deveria ser um cientista interessado em encontrar respostas e reunir evidências para ver quais deveriam ser essas respostas, e nunca gastei mais de 5 minutos, pensando sobre isso, e aquilo realmente me incomodou. Então, num esforço para reforçar o meu ateísmo, confiante no meu ateísmo, queria descobrir por que é que os crentes acreditam em Deus, porque tinha alguns à minha volta, incluindo professores, que, claro, sabiam muito sobre ciência, mas também acreditavam em Deus, e presumi que eles tivessem sofrido uma lavagem cerebral. Mas, quando conversei com eles, eles pareciam lógicos em certo sentido, mesmo que eu não entendesse completamente. Então fui até um pastor que morava perto de mim. Ele me parecia um cara razoável, e então ouviu todas as minhas perguntas, me deu algumas respostas, e depois pegou um livro e disse: Você deveria ler esse livro. Foi escrito por alguém como você. E o livro se chamava Mere Christian, de C.S. Lewis, o famoso escritor de Oxford, que tinha as mesmas dúvidas ao passar do ateísmo para ser cristão. E ao ler o livro percebi que minhas objeções contra a fé eram infantis. E eu tinha trabalho a fazer, na questão que era tão importante para mim. Existe um Deus e ele se importa comigo? E eu sei que há muitos que nessas circunstâncias se tornaram crentes em Jesus em 48 horas. Mas esse não foi o meu caso. Levei 2 anos. Fiz questão de entender os argumentos de cada texto religioso e fiquei totalmente confuso. Eles não faziam sentido para mim. Mas ao lidar com outros cristãos que sabiam mais e também de outras crenças, comecei a entender, mas também comecei a valorizar que, mesmo na área da ciência, há muitas sugestões para Deus. O facto de existir algo em vez de nada, o facto de o universo parecer estar afinado para tornar possível a complexidade e, portanto, a vida. O fato de a natureza seguir essas regras matemáticas elegantes, essas equações que eu adorei, por que elas se encaixam tão perfeitamente? Parece haver um físico ou matemático por trás disso, e isso soa como Deus, um criador que não foi limitado pelo espaço-tempo e criou tudo. Mas espere um minuto. Ele é um criador que se preocupa com a humanidade? E o primeiro capítulo de Lewis foi O Bem e o Mal. Uma pista para o significado do universo foi a primeira parte do livro. E eu nunca tinha pensado nisso antes, e realmente me tocou profundamente. Todos nós, ao longo da história, em todas as culturas, temos a sensação de que existe o bem e existe o mal, e que deveríamos nos esforçar para sermos bons.
E como geneticista e alguém que estuda a evolução, houve momentos em que não o fizemos. A coisa apropriada na história e sabemos o que é bom. E parece nos dizer algo mais profundo aqui do que apenas uma restrição evolutiva, e vou pular isso por enquanto. Mas me forçou a realmente considerar a ideia que a noção de só um Deus não preencheria isso. Tinha muito mais aqui. Eu cheguei a ser convencido por evidências científicas de que Deus é real e que Jesus é seu filho? Não, não conheço ninguém que tenha feito isso. Mas percebi essa fome incrível de não só saber que Deus estava ali, mas também de ter um relacionamento com Deus, e também perceber que não conseguiria fazer sozinho, devido à minha pecaminosidade, e que se houvesse alguma chance de ter um relacionamento com Deus, teria que ser oferecido por algum tipo de ponte. E foi lá que entendi Jesus e o significado da cruz. Então entendi o significado de Jesus morreu pelos meus pecados. Nunca tive isso e de repente tive. E então, numa maravilhosa manhã de verão e na grama molhada das montanhas do Nordeste, caí de joelhos e disse: Eu entendo, sou seu, quero ser seu seguidor de agora até amanhã. Eternidade. E isso nunca mudou desde aquele dia. E esse dia foi há 41 anos. E as pessoas diziam: Bem, isso é lindo, mas seu cérebro está prestes a explodir. Você é um cientista que estuda genética e não percebe que existe um conflito absoluto entre o que a Bíblia diz e o que você estuda. E posso te dizer que em 41 anos nunca tive um conflito, sendo alguém que leva a Bíblia a sério e sendo alguém que não aceitaria o seu trabalho até que vi a evidência científica. E acredito que Deus nos chama para ambas as coisas, e penso que é realmente trágico que no nosso mundo e particularmente neste país, nos últimos 150 anos, tenhamos criado jovens para acreditar que existe um conflito quando não existe. Deus dá-nos a incrível oportunidade, como cientistas, de aprender sobre a criação de Deus. Você pode encontrar Deus em um laboratório ou na igreja, e esse tipo de adoração que acho que ouvi hoje, um termo maravilhoso de Jeff Harding chamado fascínio doxológico, é exatamente a experiência que nós, como cientistas e também cristãos, temos esse dom maravilhoso mesmo que nossa ciência tenha que ser tão rigorosa. É muito importante que você me conte nos comentários o que achou do testemunho de Francis Collins. Esse homem que conheceu a Deus, mesmo sendo um cientista ateu, se apaixonou por Deus. É incrível quando ouvimos essas coisas, porque então sabemos de antemão que não há coração tão duro que nosso Senhor não possa transformar. Então, amigo, esse vídeo chegou nesse ponto. Até a próxima. Podemos contar com você.